Olá pessoal, estamos aqui no Verbo Enem, então com dicas de matemática. O nosso tema de hoje são as grandezas diretamente proporcionais. Na prova do Enem, esse tipo de questão, ele é muito frequente, tá? Muito frequente mesmo. Relacionar grandezas diretamente proporcionais é um dos conteúdos mais importantes do ensino fundamental e também do ensino médio, porque ele faz parte de várias relações da matéria, como funções, tá? Como uma questão geométrica, porque ele envolve proporcionalidade. Tá? O que nós temos aqui então? Nós costumamos utilizar a grandeza diretamente proporcional quando nós falamos da boa e velha regra de 3. Na verdade, regra de 3 é um apelido para o tipo de cálculo que nós fazemos. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela ganha em um dia de trabalho um valor de R$80. Então teria 1 para 80. Eu gostaria de saber quanto ela ganharia se trabalhasse 15 dias nas mesmas condições. Então vai colocar aqui um X. Daí o nome é regra de 3, né? Nós temos aqui 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, mas que se relaciona proporcionalmente. Repara que se eu fizesse aquela questão de multiplicar os bens pelos extremos, né? Porque a razão 1 para 15 tem que ser a mesma do 80 para o X. Como assim, professor? Porque assim, ó, se esta grandeza aumentou 15 vezes, a outra também deve aumentar 15 vezes. Por isso as razões são equivalentes. Isso permite que nós possamos escrever uma equação, quer dizer, com essa igualdade aqui, relacionamos, né, a proporcionalidade entre as razões. Tá? Bom, o que fazemos geralmente na escola? X vezes 1, multiplica os meios pelos extremos, é igual a 15 vezes 80. Tá? Então faríamos a conta 15 vezes 80 e sabemos quanto a pessoa ganharia em 15 dias de trabalho. Claro que esse exemplo, na prática, ele é muito mais fácil de entender o seguinte. Tu não precisaria nem necessariamente escrever isso. Na medida que tu sabe que tem um valor unitário, 1 para 80, tem aqui ó, 15 para x. Tá? Então o que acontece aqui? Ó, só multiplica por 15. É como se fosse a escala do que ele está ganhando. Tá? Para cada um dessa grandeza que é o dia de trabalho, 80 da grandeza salário. Então assim, ó, ela se caracteriza muito pela relação de multiplicação. Uma grandeza é tantas vezes a outra. Por exemplo, o preço de alguma coisa por quilograma, quando nós temos, por exemplo, assim, uma compra no supermercado, vai comprar laranjas. Vamos supor que o preço da laranja está R$2 o quilograma. Então já tem uma taxa de proporção entre as grandezas. Saber essa taxa ajuda muito e te liga muito nas questões. Lembra que em geografia tu trabalha também com escalas entre distâncias. Tá? A questão dos mapas, isso é muito importante. Temos aqui também a quantidade de tinta gasta no tamanho de uma parede, né? Quanto mais parede, quanto mais área dessa parede, mais tinta tu necessita. Ou até a famosíssima, né, relação que força é massa vezes aceleração. Quer dizer, se tu aumenta a massa, né, tu vai ter uma quantidade maior de força. Se tu aumenta a aceleração, também. Então se eu fixar, por exemplo, uma massa de 80 quilos, vamos supor que 80 quilos, tá? Na medida que eu posso variar a aceleração, vai variar a minha força com a mesma proporcionalidade. Cuida muito isso na prova do Enem, que é uma questão teórica, né? Se tu dobrou a aceleração, dobraria a força, dada a massa constante. Quer dizer, variam com a mesma proporção. A gente está acostumado a falar assim, uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Então, isso é diretamente proporcional. Cuidado que não é bem assim. Tem que aumentar com a mesma proporção. Uma dobra, a outra dobra. Uma triplica, a outra triplica. Tá? Então, assim, ó. Exemplo aqui, ó. Imagina que a gente vai fazer um açougue e comemorar tua prova do Enem. A gente vai fazer um churrasco para comemorar tua prova do Enem. R$15 o quilograma da costela, tá? O que acontece? 1 quilograma 15, 2,30, 3,45. Se eu quiser relacionar isso como função, uma grandeza em relação a outra, repara, ó, X quilogramas comprados, 15 vezes esse valor X. Então eu posso representar, ó, Y, que seria o valor que tu vai pagar, é 15 vezes a quantidade em quilogramas, tá? Então aqui a relação de função, mostrando essa frase simples, que tu tem aqui, ó, R$15 cada quilograma. Professor, para que tanta complicação assim? É que, na verdade, tu relacionar isso aqui te ajuda a entender também como é na função. Lembra que isso entra em outras matérias? Por exemplo, aqui, ó, o gráfico dessa função, o preço, dependendo aqui de 15 vezes x, ele é sempre uma reta que passa pela origem, porque vai envolver proporcionalidade. Se tu pegar aqui, ó, 1 quilograma, o preço é de R$15. 2 quilogramas, o preço é de R$30. Repara que nós temos dois triângulos aqui, ó, um menor e um bem maior, onde essa medida de baixo tem o dobro, tá, dessa aqui, e essa medida aqui, que é a altura de cima, também tem o dobro dessa. São triângulos semelhantes, e daí a nossa proporcionalidade.
Tá? Então, pessoal, tá aí uma dica teórica, tá? Muito cuidado com essa relação. Um multiplica, o outro se relaciona com essa multiplicação, tá? São grandezas diretamente proporcionais, variam com a mesma taxa de proporção. Até mais e muito obrigado.